Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um assistente de diagnóstico médico. Olha aí pessoal, legal né? Baseado em REG, Llama 3 e Llama Index Agents. Pessoal, eu irei especialmente nesta videoaula apresentar para vocês uma ferramenta poderosa de suporte ao desenvolvimento de apps que são baseadas em LLMs e especialmente agents, que é a ferramenta Llama Index. Legal, né? Além disso, essa ferramenta vai ajudar, como eu já disse, ao desenvolvimento de um assistente inteligente que fornece suporte ao diagnóstico médico. Pessoal, a gente tem ouvido falar que a inteligência artificial ela é uma aliada fantástica da medicina, certo? Que essa combinação entre inteligência artificial e medicina ela é extremamente promissora. E aí, inspirado nesta ideia, eu resolvi desenvolver um protótipo de um assistente que ele utiliza a inteligência artificial para a obtenção de diagnóstico e a definição do tratamento médico. E como é que essa ferramenta ela funciona? Como é que a IA ela viabiliza exatamente isso? A abordagem que está por trás dessa inteligência é o raciocínio baseado em casos, implementado por meio do REG, onde a ferramenta ela irá inferir o diagnóstico e definir o tratamento para um novo caso médico, se baseando nos casos médicos anteriores, no diagnóstico e tratamento desses casos anteriores. Olha só que legal. Deu para entender? A gente realiza isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai resolver um novo problema, normalmente a gente procura lembrar das soluções que nós empregamos para resolver problemas parecidos no passado, não é isso? Pois é exatamente essa abordagem que foi utilizada para desenvolver essa aplicação, esse assistente inteligente, certo? Vamos para uma demonstração? Vai ficar mais claro. Vamos lá, demonstração. Então nós temos aqui o front-end do assistente. É um front-end que foi desenvolvido usando a ferramenta Streamlit. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho que inserir os sintomas e informações de um novo caso, de um novo paciente. Beleza? Aí eu vou vir aqui, ó, no Visual Studio, vou copiar aqui, observe, já tinha selecionado, ó, alguns sintomas, certo? Vou copiar aqui. Vamos colar. Então tá aqui, ó. O paciente, ele apresenta febre alta, dor de garganta e dor muscular. E vou clicar aqui para que seja possível obter o diagnóstico e o tratamento. Então, neste momento, o assistente inteligente, ele está executando o raciocínio baseado em casos, implementado através do REG, que é uma abordagem de IA, que eu já falei sobre essa abordagem em vídeos passados. E aí, observe, ó, neste momento, a IA ela foi atrás, ela procurou por casos médicos anteriores, certo? Que possuem similaridade com um novo caso. Ou seja, casos passados, casos médicos passados, onde os pacientes eles apresentaram febre alta, dor de cabeça, dor muscular, certo? E aí a IA ela deverá inferir o diagnóstico e o tratamento para este paciente, para este novo caso, levando em consideração o diagnóstico e o tratamento do caso médico passado mais similar. Observem aqui o resultado. Ó. O diagnóstico do novo caso é dengue. O tratamento recomendado é hidratação e repouso. Olha que legal, pessoal. Se a gente for dar uma olhada aqui na base de conhecimento, né, que tem todos os casos, observem, pessoal, o diagnóstico e o tratamento. Observem, ó, para este caso médico, ó, o diagnóstico dengue e o tratamento hidratação e repouso. Olha que legal. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou
fazer mais um teste aqui. Eu vou pegar aleatoriamente, aqui, ó, o paciente com dor abdominal intensa, náusea e vômito. Vamos colar aqui. Vamos lá. Então, neste momento, a abordagem de raciocínio baseado em casos ela está sendo executada por meio do REG, onde a IA ela está buscando por casos médicos anteriores, cujos sintomas dos pacientes são sintomas similares a esse sintoma, né, ao sintoma atual que foi fornecido. Paciente com dor abdominal intensa, náusea e vômito, certo? E aí, o caso médico mais similar, o caso médico passado mais similar ao novo caso, ele será, né, utilizado pela IA para inferir o diagnóstico e o tratamento. Vale ressaltar que eu configurei para que somente um caso mais similar seja considerado pela IA para definir o diagnóstico e o tratamento, certo? Mas eu poderia considerar mais, né, mais de um caso. Observem aqui ó, o diagnóstico: apendicite, certo? E o tratamento, cirurgia. Vamos ver se casa com o que está aqui. Ó, diagnóstico, tratamento, diagnóstico apendicite, tratamento, cirurgia. Legal, né, pessoal? Então, realmente, o nosso assistente inteligente ele está funcionando. Legal? Deu para entender? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês essa abordagem. Eu já falei um pouquinho, né? Que é o raciocínio baseado em casos, implementado por meio do REG, né? Retrieval Augmented Generation. Eu já tinha explicado essa abordagem em videoaulas passadas. Essa figura aqui ela é muito legal, que ela apresenta uma visão geral da inteligência que está por trás do assistente, beleza? Da forma como o REG foi utilizado. Então observem aqui, ó. Nós temos aqui um médico, certo? Um médico. O médico ele vai submeter ao assistente inteligente um novo caso médico. O que tem nesse novo caso médico? Os sintomas do paciente. Então, olha só que interessante. Existe aqui um banco de dados vetorial, certo? Esse banco de dados vetorial, ele é usado para armazenar os documentos, vamos dizer assim. Só que esses documentos, eles são armazenados por meio de embeddeds, ou seja, vetores. Então, eu tenho aqui ó, alguns exemplos de documentos que podem ser armazenados no banco de dados vetorial. Eu posso armazenar um PDF, eu posso armazenar um JSON, eu posso armazenar dados que são obtidos através de uma API. Então, esses dados, essas fontes de dados, elas são convertidas em vetores e são armazenados aqui no banco de dados vetorial. Como é um banco de dados vetorial, é possível nós executarmos consultas, queries, beleza? Então, olha só, quando o médico ele submete um novo caso, esse novo caso ele vai ser usado como dados de entrada para uma query, para uma consulta feita ao banco de dados vetorial. E aí o resultado dessa consulta é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Os casos similares, ou seja, os casos, né, que casam com um novo caso. Beleza? Com um novo caso médico. Né? Então o retorno vai ser os casos similares, mais um novo caso médico fornecido pelo usuário e o prompt. O que é esse prompt aqui? Esse prompt, pessoal, é um prompt realmente que configura o LLM, que determina como o LLM ele deve processar os casos similares, o novo caso médico. O prompt que eu defini foi para configurar que o LLM ele deve se comportar como um especialista médico na geração de diagnóstico e tratamento médico. Eu vou mostrar para vocês. Certo? Então, o LLM, nessa figura representada pelo AI, vai receber como entrada os casos médicos similares, mais um novo caso e o prompt. E ele vai gerar como saída justamente o diagnóstico e tratamento que vai ser enviado para o médico. Olha só que legal. Beleza? Então, nós temos aqui a abordagem Retrieval Augmented Generator, o REG implementada, para oferecer suporte a uma abordagem de IA chamada raciocínio baseado em casos. Deu para entender, pessoal? Beleza? E aí olha só que interessante.
O diagnóstico e o tratamento médico que foram inferidos pelo LLM, eles poderão ser, né, usados pelo médico para, vamos dizer assim, para tratar, né, do paciente, certo? E uma vez realizado com sucesso, esse diagnóstico e tratamento para o novo caso, ele poderá ser persistido no banco de dados vetorial. Estão entendendo? Fazendo com que o sistema ele se torne mais inteligente com o uso. Olha que legal, pessoal. Quais foram as ferramentas que foram utilizadas para desenvolver essa aplicação? O Llama Index, que eu vou mostrar com calma daqui a pouquinho, que é a ferramenta que fornece suporte para desenvolver a aplicação baseada em agents. O Llama 3, que é o coração do assistente inteligente, melhor dizendo, é o cérebro, né, do assistente inteligente, o Llama 3. O ChromaDB, que é o banco de dados vetorial que foi utilizado. O Ollama, né, o Ollama eu também já falei sobre ele em vídeos passados. O Ollama é a ferramenta que viabiliza que seja possível rodar numa máquina LLMs, beleza? Transformar a máquina num servidor de inferência local, né? E o Simulink, que é uma ferramenta, é um framework de suporte à criação de front-end, né? De interface gráfica, de aplicações baseadas em precisão de máquina, IA. Deixa eu acessar aqui o site dessas ferramentas. Então nós temos aqui ó, o Yamidex, né? O Yamidex. Temos aqui ó, o ChromaDB, né? O Yamidex, como eu já disse, ó, é uma ferramenta poderosa de suporte ao desenvolvimento de uma maneira bem ágil, aplicações baseadas em modelos grandes de linguagem, ok? Eu recomendo fortemente que vocês procurem dar uma olhada nessa ferramenta. Observem aqui, ó, documentação. Tem aqui vários tópicos que ensinam como usar a ferramenta. Ó, instalação e setup, ó, agents, que é o que a gente usou nessa aplicação, certo? Extração de dados estruturados, aqui, ó, construindo uma aplicação de LLM, carregando dados, indexando, evaluation, muito legal. Tem aqui alguns webinars, tem aqui ó, guias e tutoriais, certo? A documentação ela é ótima, ok? Então, basta clicar aqui também, ó, documentation. A instalação é bem simples, ó, pimp install llama index, e está aqui a documentação, beleza? A outra ferramenta é o ChromaDB. O ChromaDB ele é um banco de dados vetorial, certo? Ou seja, ele armazena vetores, onde cada vetor corresponde a um documento, tudo bem? Então observem aqui, ó, aqui embaixo, ó, aqui eu tenho um documento e nós temos embaixo ó, o embedded, ou seja, o vetor correspondente ao documento. É esse embedded que vai ser armazenado no banco de dados vetorial, beleza? Certo? Ó, nessa ilustração, ó, uma aplicação aqui, ó, app, né, aplicação, o usuário submete uma query, né, uma consulta. E aí essa consulta, essa query, ela vai ser representada através de um vetor também, né, de um embedded, que vai ser processado pelo Chroma, e o Chroma deverá usar o vetor correspondente para gerar uma saída. O que é a saída? É exatamente o resultado da consulta, da query, ó, que vai ser, estou vendo aqui a resposta, ó, que vai ser mostrada na aplicação. Bem simples, certo? Para instalar o Chroma DB, basta digitar pip install ChromaDB. Eu quero ressaltar que antes de instalar essas ferramentas é importante criar um ambiente virtual, né? Beleza? Criar um ambiente virtual. Então tá aqui, ó, como instalar o ChromaDB. A outra ferramenta é o Ollama, né? Vamos acessar aqui rapidinho. Ollama. Tá aqui o Ollama, ó. Né? Então o Ollama ele fornece suporte à execução de LLMs, né? na sua própria máquina, em um servidor VPS, por exemplo. Então é possível executar o Llama 3, o Phi3, o Mistral, o Gemma, entre outros modelos.
E tem aqui versões do Llama para Windows, para Mac OS, para Linux, certo? Então, para instalar é bem tranquilo, basta clicar aqui em Download para fazer o download do assistente de instalação, no caso do Windows, por exemplo. Beleza, pessoal? Ok? Agora, uma vez que a gente conheceu quais são as ferramentas que são utilizadas, o Streamlit não é necessário, né? É uma ferramenta bem conhecida, o Ilha Matriz também já falei pra caramba. Então vamos para o código? Vamos lá, vamos para o código. Vamos entender como é que a aplicação foi desenvolvida. Eu procurei desenvolver de uma forma bem simples, beleza? Para facilitar. Então, nesse primeiro bloco aqui, o que nós temos aqui é a importação das dependências, beleza? Observem que aqui, ó, esse bloco de código que eu estou selecionando é um bloco que se refere à importação de classes que pertence ao Llama Index. Tudo bem? Então são essas classes que viabilizam que a gente possa desenvolver o nosso assistente inteligente baseado em agents. Tá bom? São as classes do Llama Index. Depois observem que eu estou importando aqui, ó, o ChromaDB, que é o banco de dados vetorial. Estou importando o Streamlit, que fornece suporte à criação de front-end, de interface, certo? E estou importando aqui a classe list e o módulo Nest Underline Ampsion, acho que é assim que fala, de suporte a trabalhar com, especialmente com chamadas assíncronas e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos descer aqui um pouquinho. E aí, observem, pessoal, nessa primeira linha de código aqui, o que está acontecendo? Nessa primeira linha, o modelo Llama 3 ele vai ser carregado por meio do Llama, certo? Então eu estou especificando aqui qual é o modelo, ó, modelo Llama 3, o Llama 3, certo? E aí o modelo ele vai ser carregado. É importante ressaltar que o modelo ele tem que estar instalado. Antes é necessário através do Llama a gente instalar o Llama 3. Normalmente é linha de comando, pessoal. Vocês vão digitar Llama pull Llama 3, beleza? Para que o Llama 3 ele seja instalado na máquina. E aí, nessa linha de código aqui, o Llama 3 vai ser carregado e a referência dele vai ser guardada aqui nessa variável LLM, que vai ser usada para configurar o modelo. Beleza. Depois, observem aqui, ó, que eu estou instanciando a classe Sentence Transform, que ela foi importada aqui, ó, Sentence Transform. Essa classe ela vai ser usada para viabilizar que seja possível obter um modelo, que é o modelo AL-mini LM-L6-V2, que é o modelo que ele é usado para transformar um documento em um embedded, um inventor. Beleza? Ok? E aí, na sequência, nós temos exatamente a função embedded-texto, que é a função que recebe um texto como entrada e transforma esse texto em um vetor, para que ele possa ser armazenado no banco de dados vetorial. Tá bom? E aí, essa função ela faz uso do nosso modelo, do modelo que foi carregado, né? Que foi, observem aqui, ó, que é o modelo responsável por realizar o embedded. Tá bom? Depois, observem que o ChromaDB ele vai ser inicializado, o banco de dados vetorial. Beleza. E aí, olha só, eu preciso criar no ChromaDB uma coleção de documentos. Aqui eu estou especificando qual é o nome da coleção. Eu estou chamando de Medical Underline Cases. Estou guardando aqui nessa variável, né? Collection Underline Name, o nome da coleção de documentos. Beleza? Depois, observem aqui, ó, eu estou justamente através do método list underline collections, estou procurando obter uma lista de coleções do Chroma e estou guardando aqui na variável o resultado, essa lista de coleções. E aí, basicamente, esse bloco de código aqui, ó, eu estou verificando se já existe uma coleção com o nome Medical Underline Case. Se não existir, certo? Uma
uma nova coleção vai ser criada. Se existir, eu vou simplesmente carregar essa coleção. Beleza? Né? Ok. Depois, pessoal, nós temos aqui a nossa base de conhecimento. O que é essa base de conhecimento? São os documentos, são os casos médicos. Observem aqui, ó, eu coloquei apenas 5 casos médicos, certo? Vamos pegar aqui o caso 1, ó, paciente com febre alta, né, paciente com febre alta, dor de cabeça, dor muscular, o diagnóstico dengue, tratamento, hidratação e repouso, certo? Então, imaginem só, pessoal, um sistema um pouco mais aprimorado, que seja possível ao médico ele cadastrar toda vez que ele atender um paciente, né, toda vez que ele acompanhar um paciente, ele possa cadastrar dados correspondentes a esse caso médico, que nesse caso aqui, os sintomas do paciente, o diagnóstico e o tratamento. Então, essa base de conhecimento, essa base de registros médicos, de casos médicos, torna-se possível que seja explorado por uma inteligência artificial, por uma ciência inteligente, para viabilizar que seja possível fazer predições e inferências de diagnóstico e tratamento para um novo caso médico, levando em consideração a similaridade, como já havia falado, do novo caso com algum desses casos que fazem parte da base de casos médicos. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, e aí, uma vez que a gente definiu, né, os casos médicos, esse laço aqui, por meio desse laço, vai ser possível, observem aqui, ó, ADD, ó, adicionar cada um desses documentos, cada um desses casos, lá no banco de dados vetorial. Mas é importante ressaltar que antes, cada um desses casos, eles precisam, observem aqui, ó, embeddeds, ó, eles precisam, certo? Serem transformados em embeddeds. Beleza? Eles precisam ser transformados em embeddeds, ou seja, em vetores, para que eles possam ser adicionados no banco de dados vetorial. Então, observem que aquela função, a função embedded underline text, que eu expliquei, ela está aqui, ó, aqui em cima, ela vai receber um texto como entrada. O que é esse texto? É exatamente um caso. E ela vai gerar como saída um embedded, o vetor correspondente ao caso médico, que vai ser na sequência adicionado no banco de dados vetorial. Beleza? Beleza. Depois, pessoal, nós temos aqui uma função importante, que é ela que busca por casos médicos similares. Então, ela recebe como entrada uma query. O que é essa query? Essa query corresponde a um novo caso. Corresponde aos sintomas de um novo caso. Beleza? E um outro parâmetro dela aqui é a quantidade de casos similares que devem ser retornados. Eu coloquei apenas 3. Beleza? Então, essa função ela vai realizar uma query lá no banco de dados vetorial. Está aqui, ó, collection query. Collection query. O query é o método, né, do objeto correspondente collections, né, que torna possível realizar uma consulta lá no banco de dados vetorial. Beleza? E retornar os casos médicos mais similares por meio dessa variável aqui de retorno. Então, olha só que interessante, ó. Eu tive que também, ó, converter a query, ou seja, o novo caso médico que foi passado, em um embedded, por meio da função embedded underline text. O resultado foi guardado aqui na variável query underline embedded, que é o vetor correspondente à consulta, que é o vetor correspondente ao novo caso médico. E aí, ó, eu passei, observem aqui, ó, como parâmetro, né? Observem, passei como um valor do parâmetro query underline embedded para realizar a query, para realizar a consulta. E especifiquei o número de casos, ó, top key, né, que é o número de casos médicos que devem ser retornados. Bem tranquilo. Certo? Depois, pessoal, olha só, aqui eu começo a trabalhar com o Liamidex. Veja só, eu estou usando aqui, ó, o método from underline default da classe function2 para dizer o seguinte, ó, eu quero definir a função search underline similar underline case como uma ferramenta que vai ser usada pelo agente. E guardei aqui nessa variável a referência do objeto correspondente à ferramenta. Certo? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó. E está aqui a classe, ó, function tools. Ela faz parte do Liamidex, beleza? Então eu estou usando essa classe para criar uma nova ferramenta.
Essa ferramenta ela é criada tendo como base a função similar underline Sanche underline similar underline case, beleza? Cria a ferramenta que vai ser usada pelo agente para que ele possa buscar por casos médicos similares. E aí, olha só que legal, nós temos aqui uma outra função muito importante, ó, que é a função que vai gerar o diagnóstico e o tratamento. Generate underline diagnóstico em treatment. E essa função, ela recebe como entrada, olha o que ela recebe como entrada, ó, o novo caso, certo? Ou seja, o novo caso que vai trazer os sintomas do paciente e a lista de casos similares. Beleza? Né? Então, na sequência, a variável input underline texto, ela vai receber como entrada exatamente essa string aqui, né, que deverá conter os sintomas do novo caso médico, certo? E os sintomas, diagnóstico e tratamento dos casos mais similares. Beleza? E aí, na sequência, pessoal, é aqui que eu defino o prompt. Estão lembrados do prompt que eu mostrei lá na figura? Que vai configurar o comportamento da inteligência artificial, do LLM. Então, é aqui ó, que eu estou configurando um prompt. Observem aqui o prompt. Ó. System se refere ao sistema, se refere ao assistente inteligente. E qual é o conteúdo do prompt dele? Observem aqui. Ó. Você é um especialista em medicina e fornece diagnóstico e tratamentos de acordo com os sintomas do paciente. Olha que legal. Certo? Olha que legal. Então aqui eu estou configurando o comportamento do LLM. Beleza? E estou passando também aqui, ó. Olha aqui, ó, input underline text. Estou passando aquela variável, né, que contém os sintomas do novo caso, que contém os casos similares, né, os dados dos casos similares. Estou passando como um conteúdo fornecido pelo usuário. E também estou passando aqui, ó, além disso, um prompt, né, para complementar a configuração, que é o seguinte, ó, você deve fornecer um diagnóstico e tratamento se baseando nos sintomas, diagnóstico e tratamento, olha só, do caso médico mais similar, certo? Aos sintomas do novo caso médico. Olha, então aqui eu tô exatamente instruindo como o agente ele deverá inferir o diagnóstico e o tratamento para um novo caso médico. Eu coloco aqui, ainda enfatizo, não adicione nenhum texto a mais no texto do novo caso. É muito importante essa questão do rigor, né, com relação aos dados. E aí eu configuro a resposta. Ó. Na sua resposta deve somente constar a lista dos casos similares e a explicação para para o diagnóstico e tratamento. Beleza? Então aqui, repito, eu estou configurando a inteligência artificial, o LLM, através de um prompt, certo? Estou passando para ele o novo caso e os casos similares. É exatamente isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui, ó. É exatamente essa situação aqui, ó. Através da função generate, diagnóstico e tratamento, eu estou exatamente passando os casos similares, o novo caso e o prompt para a inteligência artificial. Beleza? Ok? Beleza. E aí o resultado, ó, vou guardar aqui na variável resp, que vai ser a variável que vai retornar, né, o resultado, ou seja, o diagnóstico e o tratamento. Bom, novamente eu vou usar aqui a classe function2, especialmente o método from_default, para transformar essa função em uma ferramenta que vai ser usada pelo agente. Beleza? Então o agente ele vai usar duas ferramentas. Uma ferramenta para obter os casos médicos similares e uma outra ferramenta para gerar o diagnóstico e tratamento com base nesses casos médicos similares, que é o que acontece aqui, ó, pessoal. Então, olha só, eu estou usando aqui uma outra classe, que é a classe React Agent, certo? E estou especificando para ela quais são, através do método from_tools, quais são as ferramentas que esse agente ele vai utilizar. Ele vai utilizar, observem aqui, ó, a ferramenta similar, Sanche similar, underline keys, underline tool, que especifica a ferramenta de suporte à busca de casos médicos similares. E estou especificando aqui também, ó,
a função que vai gerar o diagnóstico e tratamento. Estou especificando qual é o LNM que vai ser utilizado e o verboso igual a true para que seja mostrado durante o processamento essas mensagens aqui, ó, que mostram o raciocínio do agente, como ele está raciocinando. Beleza? E aí, pessoal, a sequência, esse bloco de código aqui, basicamente é a interface gráfica implementada usando o Streamlit. Então, aqui estou especificando o título do front-end, estou especificando aqui um elemento de entrada para que o usuário ele possa inserir os sintomas e as informações do novo caso, e aí eu guardo aqui, ó, nessa variável new case, os sintomas, né, que foram fornecidos pelo médico. Depois, observem aqui, ó, eu vou justamente, observem aqui, ó, o agent, né, o agent, que é esse cara aqui, ó, que foi instanciado, um objeto do tipo agent, que vai usar a ferramenta para buscar casos médicos no passado similares e realizar o diagnóstico, a outra ferramenta. Tá aqui, ó. É aqui que esse cara ele vai começar a agir. Então eu estou passando para ele exatamente, ó. Observe, ó. Aqui, ó. Procure pelos um prompt, né? Procure pelos casos médicos mais similares a este novo caso. É esse novo caso, que é essa variável new underline case. Observem aqui, ó. Ela vai conter os sintomas, né? Correspondente ao novo caso que o usuário forneceu, certo? Visando usá-los para obter o diagnóstico e tratamento do novo caso. Então é aqui que o agente, que é esse cara aqui, ó, ele vai ser startado, vamos dizer assim, para processar, para inferir o diagnóstico e o tratamento de um novo caso. Usando duas ferramentas, como já falei, essa primeira ferramenta para buscar casos similares e a segunda ferramenta para gerar o diagnóstico. Deu para entender? Beleza? E aí o resultado vai ser guardado aqui nessa variável, que depois ela posteriormente ela vai ser usada, observem aqui, ó, para printar, né, mostrar no front-end o resultado, o diagnóstico e o tratamento gerado. Legal, né, pessoal? Beleza? Eu tentei implementar de uma forma bem simples esse código. Eu vou compartilhar esse código para os membros do canal, beleza? Quem for membro do canal vai ter acesso a esse código e instruções como rodar esse código na máquina. Beleza, pessoal? Vale ressaltar que é um protótipo, vale ressaltar que essa abordagem que eu empreguei para inferir o diagnóstico e o tratamento, ela pode ser usada para outros cenários de aplicações. Outros cenários, além do cenário médico. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se vocês gostaram, peço a vocês, por gentileza, que compartilhem esse código, divulguem o nosso canal para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço.